Tá, então aqui antes de voltar lá para o texto do Xavier, eu só queria fazer uma única ressalva aqui com relação a essa coisa de função de espalhamento, né? Porque assim, aliás assim, deixa eu dar o crédito aqui, ó. A imagem que eu estou usando aqui é da Tech Tudo, tá? Do site aqui, ó, a URL está aqui, tá bom? E é bom a gente citar a fonte aí das coisas que a gente está pegando, né? É, então no Java, acho que a maioria de vocês aí já deve ter usado essa classe aqui, ó, HashMap, tá? Então no HashMap, para que serve um HashMap, né? É quando eu quero associar uma chave a um valor. Então eu vou inserir uma chave lá na estrutura e ela lá por dentro, como ela está implementada, isso não interessa para a gente, tá? Eu até acho que ela é uma árvore rubro-negra, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza, depois tem que dar uma procurada lá. Não sei se ela é implementada como um mapa, desculpa, como hash mesmo, ou se ela é implementada como árvore rubro-negra. Mas enfim, o fato então você insere uma chave, aqui no caso é o nome, a chave, associado a um valor, que aqui no caso é o número de telefone. E aí você vai fazendo inserções, buscas e remoções, tá bom? E só que o que acontece? O objeto que você vai usar como chave, ele pode ser qualquer objeto, tá? E se for uma string, você não vai precisar mexer com o método lá hashcode e o método equals, porque a string já implementa. Mas se você definir uma classe sua lá, uma pessoa, sei lá, um aluno, não sei o que, você vai ter que implementar o método equals e o método hashcode. Tá? Aí por quê? Porque aí o hashcode vai ser justamente a função de espalhamento. Tá? Então no caso aqui, ó, John Smith, o hashcode dele é 152, tá? O da Sandra D também, o hashcode dela também deu 152, tá bom? Só que se eu pegar a Sandra D e comparar com esse John Smith, perguntar se é equals, né, chamar o método equals, aqui vai dar falso, né? Mas se eu chamar o hashcode deles vai dar igual, tá bom? Então eu só queria fazer essa ressalva, porque toda vez que você usa o hashmap, você tem que ver lá que a classe que você vai usar como chave, ela tem que ter o equals e o hashcode. E o hashcode ela é uma função de espalhamento, então não basta que você atenda lá as propriedades que isso tem que atender, que é assim, quais são essas propriedades, né? Objetos iguais, eles têm que dar o mesmo hashcode e o equals tem que dar verdadeiro. Objetos que não são iguais, o equals vai ter que dar falso, mas o hashcode pode dar igual, tá bom? Se você respeitar essas regras, a estrutura vai funcionar. Mas para ela ficar eficiente, a tua função de hash ela tem que ser uma boa função de espalhamento, tá bom? E isso não é uma coisa tão simples de fazer. Então é só um cuidado adicional que vocês, né, que tem que ter quando vocês forem usar hashmap, tá bom? Geralmente quando a gente usa hashmap, a chave é uma string, tá? Então aí, beleza, a string já implementa lá um bom hashcode, tá bom? Mas então se em algum momento você for usar um hashmap que você vai ter que implementar o hashcode aí da classe que vai ser usada como chave, aí você vai ter que correr atrás de encontrar uma boa função de espalhamento, tá bom? Então essa é a dica aí que eu queria dar para vocês. Agora, beleza, só que na nossa aula aqui a gente não vai ficar analisando função de espalhamento, tá? Porque isso vocês já fizeram em AED1, tá? A nossa ideia aqui é só olhar essa coisa de que o tamanho aqui dos bloquinhos aqui agora vai ser maior, né? Aqui vai ser uma página que guarda N registros, né? Como a gente tinha falado, N minúsculo, né? Que vai ser o número de registros que cabe aqui. E aí, agora, para a gente dizer que tem uma colisão, vai ter que ter mais do que N registros mapeados para o mesmo endereço. Então, isso vai mudar algumas contas lá que a gente faz, tá bom? Beleza. Vamos seguir, então, aqui com a leitura aqui do texto. Então, funções de espalhamento. Considere o N, que é aquele número de registros que vai caber aqui nesse bloco, né? Esse N como sendo 1, tá? Que aí seria igual o que está aqui na figura, né? Só tem um registro aqui.
E N maiúsculo, o número máximo de endereços disponíveis, ou seja, o total de blocos. Então aqui no caso, o N maiúsculo aqui é 256, tá bom? É o número de endereços disponíveis aí. Isto é, o número médio ideal de registros por bloco seria N igual a 1. Para se aproximar desse objetivo, uma função de espalhamento, porque aqui, né, a gente não quer ter colisão, né? Então, um número de registros por bloco aqui que ele fala é que eu estou chamando de endereço, né? Então ele está chamando isso aqui de bloco, tá? Então, quantos registros eu gostaria de colocar nesse bloco aqui? Né? Na média 1. Por quê? Porque o tamanho desse negócio aqui é 1. Se coubesse 3 aqui, eu poderia até dizer que 3 dentro do mesmo bloco, beleza, né? Então, nesse caso, a gente queria 1, né? Para se aproximar desse objetivo, uma função de espalhamento deve satisfazer algumas características. Uma função de espalhamento deve buscar sempre uma representação numérica para as chaves. Por exemplo, então, uma chave que é uma string, tá? Aí essa string aqui, ó, né? Pode ser codificada em ASCII, como? Aí ele vai pegar o código ASCII de cada caractere, né? E aí ele vai concatenar esses códigos, tá? Então imagina que as chaves elas vão ser representadas com 12 caracteres, tá? Então eu estou imaginando strings que tem até 12 caracteres, tá bom? Sendo 32 o código do caractere espaço em branco, teremos o número. Então ele pegou aqui, ó, o L, que é o 76, né? Concatenou com o O, que é o 79, depois o 87 do W, depois o 69 do E, depois o 76 do L e depois 76 de novo do L. E para completar os 12 caracteres, ele vai colocar espaços, tá? Como se ele fosse completar de espaços aqui até completar 12 caracteres, tá bom? E aí, como o código do espaço é 32, ele vai colocar aqui 32, 32, 32, 32 até completar os 12 caracteres aí. Beleza. Então, isso aqui seria o código aí associado a essa chave, tá bom? Ainda não é o hash code, tá? Não é a função de hash ainda, tá? É só o código associado à chave. Aí depois esse código que a gente vai transformar num número aqui de 0, se fosse para esse número de endereços, um número de 0 a 255. Beleza. Obviamente esse valor é muito alto, mas pode ser reduzido se somarmos os caracteres 2 a 2. Então aqui no caso ele está propondo aqui uma outra forma de codificar isso aqui, tá bom? Que é o que? Então eu concateno 2 a 2, só em vez de eu concatenar todo mundo, eu vou concatenar 2 a 2, então vai ficar 7679 e aí eu vou somando, né? Mais 87, né? Eu vou quebrar isso aqui em números aqui com 4 dígitos, né? E aí depois eu vou somar tudo isso, tá bom? E aí deu esse valor aqui, a soma, tá? Porém, em algumas arquiteturas, então aqui na verdade assim, tá pessoal, a gente está fazendo uma suposição aqui de um cenário que, enfim, não necessariamente o cenário que a gente enfrentaria lá na prática seria esse, a gente só está simulando aqui um cenário, né? Porém, em algumas arquiteturas, o inteiro máximo é 32.767 e não queremos que nenhuma soma de pares de caracteres ultrapasse esse valor, né? Você não vai querer um overflow aí, tá? Aí pensando olhando lá na tabela ASCII, né? Qual que é o caractere que tem o maior código? É o Z maiúsculo. Agora eu vou fechar a janela aqui que ficou frio. Desculpa, pessoal, que agora o vento aqui tá gelado. Eu fui lá fechar. Voltando aqui, né? Então o Z maiúsculo é o que tem o maior código, né, de todos os caracteres. Aí se eu fosse concatenar 2, então ia ficar 9090, né? Esse seria o maior valor.
Podemos limitar o valor da chave escolhendo um número primo. Isso aqui também, assim, a gente não está analisando isso direito, tá? Por que um número primo, né? Poderia ser qualquer número primo, né? Ou poderia ser um número primo muito grande ou muito pequeno. A gente está fazendo aqui meio que mais ou menos, né? Então a gente está pegando um número primo mais ou menos parecido aqui na mesma magnitude, né? Para somar, tá bom? E aí, em número primo sempre aparece em hash, tá? Porque no fundo aqui a gente está querendo, como a gente vai usar a operação de resto de divisão, que é uma coisa que sempre aparece também em hash, a gente não pode escolher um número aqui que é muito fácil, é muito pequeno e muito fácil de você ter um resto de divisão zero, por exemplo, por ele. Né? Então você não vai querer que esse resto da divisão se repita várias vezes. Né? Então, para ter um bom espalhamento, você vai querer um número primo, tá bom? Beleza. Eu estou falando aqui tudo meio mais ou menos, né? Então, eu tenho que escolher um número primo que quando eu some com 9090, 9090, né? Não ultrapasse esse valor máximo aqui, que é o que a gente está querendo não ultrapassar por causa do nosso limite aqui da arquitetura, né? Então, no caso, esse número aqui serve, tá? Aí, então, na hora de eu somar tudo isso, eu vou somando, mas eu vou pegar o resto da divisão por esse número primo aqui, tá bom? Então, aí é isso, né? Eu vou somando 2 a 2, né? Então, isso aqui é uma coisa também que de aritmética modular, né? Se você somar todo mundo e pegar o resto da divisão por esse número aqui, é a mesma coisa do que você pegar, tipo, se você pegar 2 a 2, por exemplo, somar e tirar o resto da divisão, né? Ou, na verdade, assim, 2 a 2, quer dizer, vai ter que somar tudo, né? Então, eu tô pegando os dois primeiros, tô somando e tô tirando o resto da divisão. Aí deu um resultado aqui, né? Aí esse resultado eu vou somar com o próximo. E aí eu vou colocar no módulo desse número. E eu vou fazendo isso, tá? Eu vou pegando esse acumulado já no resto, o resto da divisão dele por esse número aqui, tá bom? Então isso é de aritmética modular, tá bom? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, dá uma pesquisada aí que dá para isso é fácil de demonstrar que isso que tá escrito aqui é verdade, tá bom? A escolha de números primos favorece a distribuição uniforme. Devemos, né? Porque, enfim, se eu colocasse 1000 aqui já, né? São vários números, são um número bem pequeno. Vai colocar 100. Se colocasse 100 aqui, né? Você ia ter o número que vai dar aqui do lado, ele ia estar, primeiro, ele ia estar entre 0 e 99, então ele já teria mais colisões aí, né? E aí um número que vários múltiplos de 100 vai dar zero, né? Enfim, não vai ser bom, né? Você tem que ter um número alto aqui e um número primo, que aí o resto da divisão por ele vai ser distinto aqui né, nas várias vezes que você fizer isso, tá bom? Beleza. Devemos também, desculpa, tá, pessoal, eu tô falando as coisas aqui meio, um jeito meio feio, né? Mas vamos lá. Devemos também garantir que o endereço final do H de K não ultrapasse o número de endereços do arquivo, né? Então essa limitação também, bom, você vai usar o resto da divisão também, né? Então quando você vai fazer o H no caso aqui ele está fazendo com 101 endereços, né? Então ele fez lá, ele calculou a função, que era essa soma toda no módulo 19.937. Aí deu esse valor aqui, né? Mas se eu só tenho 101 endereços, então eu vou ter que pegar o resto da divisão disso por 101, né? Eu vou ter que fazer algum cálculo que caia dentro do endereçamento que eu tenho, né? Então uma forma de fazer isso é o resto da divisão por 101, certo? Aí beleza. Uma questão importante é dimensionar o índice visando minimizar a probabilidade de colisões, né? Por exemplo, se reservarmos o N maiúsculo
seria aqui o 256, tá? Que é o número de endereços. Então, onde eu estava aqui, se reservarmos 100 endereços de memória, usando lá um registro por endereço, então um bloquinho aqui de tamanho 1, né? Onde eu estava? E gerar 10 mil endereços, então eu vou fazer o espalhamento, né? Então, o espalhamento gerar 10 mil endereços, então eu vou chamar a função desculpa, tá, pessoal, porque eu fico indo e voltando, eu vou para uma tela, volto para outra, eu perco aqui a linha onde eu estava, tá? Quando eu tô lá na sala de aula é mais fácil, porque eu não preciso mudar a tela do computador, né? Eu mudo da tela para a lousa, né? Voltando aqui, então. Então, se eu usar essa função 10 mil vezes, é lógico que vai ter várias colisões, né? Porque eu só tenho 100 endereços. Eu vou usar 10, vou fazer 10 vezes lá, vou chamar 10 vezes a função de espalhamento, 10 mil vezes a função de espalhamento. E sendo que eu só tenho 100 endereços, vai dar um monte de colisões, né? Então, obviamente que tem que ter uma relação aqui entre esse R e esse N que seja favorável para a gente, né? A gente não quer desperdiçar espaço, né? Gastar aqui um monte de espaço para usar inserir poucas chaves, mas a gente também não quer ter chave demais para pouco endereço disponível, tá bom? Beleza, e aí a gente podemos então dimensionar o índice prevendo o número de colisões, tá? Então a gente tem que dimensionar aí o índice, que seria o tamanho desse negócio aqui, prevendo aí qual o número de colisões que a gente vai ter, tá bom? Suponha que, então aqui é onde vai entrar a análise probabilística aqui, né? Então o A e o B são eventos, então é um variável aleatória lá, aquelas coisas de análise de probabilidade, né? Então o A e o B são eventos indicando que um dado endereço não foi escolhido e que um dado endereço foi escolhido, respectivamente, tá? Então o A é não escolhido, o B é escolhido, tá? Então a probabilidade de um endereço ser escolhido, se eu sortear uma vez, né? Então eu chamei a função de hash uma vez. Qual é a probabilidade do meu endereço não ser escolhido, né? O B é não. Deixa eu até anotar aqui para não ficar esquecendo. O B é não escolhido, né? Não escolhido. E aí o A então é escolhido. Então, assim, qual é a probabilidade de um endereço não ser escolhido? É 1 sobre n, certo? Então, se eu tenho 256 endereços, eu vou jogar um dado aqui, né, que vai me sortear um número, vamos supor aqui que é com probabilidade uniforme, né? Porque se o teu dado estiver viciado, né? Então vamos pensar com probabilidade uniforme. Então a chance de eu não ser... Desculpa, a chance de eu... será que eu estou confundindo aqui? A chance de eu ser escolhido, né? Eu anotei ao contrário. Então o B é ser escolhido, o A é não ser escolhido. Eu vou ter que plugar meu computador aqui na tomada. Pera aí. Vou aproveitar para tomar minha água aqui também. Minha água não, meu suco de maracujá. Para ficar calminho. Então tá bom. Então o B é escolhido, o A é não escolhido. Tá, então qual é a chance, qual é a probabilidade de um endereço ser escolhido? Uma vez que eu tenho N endereços e eu vou sortear uma moeda. É 1 sobre N, certo? Esse N maiúsculo aqui, né? Isso se for probabilidade uniforme, tá bom? Então a chance dele ser escolhido é baixa, vamos dizer assim, né? É proporcional ao tamanho aqui disso aqui. Se isso for imenso, a chance vai ser menor. Bom, e qual é a chance do endereço não ser escolhido? Né? A chance dele não ser escolhido vai ser 1 menos B, certo? Porque 1 seria o 100%. Então, menos a chance dele ser escolhido. Né?
Então essa vai ser a chance dele não ser escolhido. Beleza. A probabilidade desse endereço ser escolhido duas vezes, né? Aí obviamente que você vai, né, pegar e multiplicar a probabilidade dele ser escolhido, que é B, por B de novo. Então vai dar B ao quadrado, tá? Dele ser escolhido duas vezes, né? Então é menor, certo? Porque esse número aqui, 1 sobre n, quando eu elevo ao quadrado, ele diminui de tamanho, certo? Porque aí vai ficar 1 vezes n ao quadrado, né? Então ele cai bastante, tá? Então a chance dele ser escolhido duas vezes vai cair, vai ser bem pequena, tá bom? E de uma sequência, agora qual é a probabilidade de acontecer uma sequência assim, ó, B, A, B, B, né? Ou seja, foi escolhido, então assim, eu tô fazendo 5 espalhamentos, tá? E agora eu tô olhando para um endereço desses, tá? Então qual vai ser a chance, então, para ir olhando para aquele endereço, o B significa que ele foi escolhido, o A significa que ele não foi escolhido, tá? Então eu peguei chamei a função de hash, deu escolhido para aquele endereço que eu estou olhando. Depois chamei de novo, deu não escolhido. Aí eu chamei de novo, deu um outro endereço lá, né? Então não fui escolhido. Aí depois eu chamei de novo, fui escolhido. Aí chamei de novo, fui escolhido de novo, tá? Qual é a probabilidade disso acontecer? Né? Eu vou pegar o número de A's aqui, vai dar A ao quadrado, né? E o número de B's vai dar B ao cubo, né? Então tem 3 B's e 2 A's, então vai ser A ao quadrado e B ao cubo. E eu vou multiplicar isso por aquilo. Né? Então a chance de acontecer isso, né? Eu vou multiplicando a probabilidade de cada um desses eventos, certo? Vocês que manjam aí de probabilidade já estão espertos aí com isso, certo? Ou seja, se em R espalhamentos temos x B's e R menos x A's, a probabilidade de uma sequência qualquer dessa aqui vai ser B, então eu falei que ia acontecer x vezes, então vai ficar B elevado a x. E aí R é o número, é o tamanho da sequência, né? Então eu vou ter R menos X do A, né? Os que não são B são A's, né? Então a probabilidade vai ser essa aqui, tá bom? E aí, como eu estou falando de uma sequência de tamanho R e que ela tem x B's, então eu vou ter R escolhe x sequências dessa, certo? Então aí eu vou usar aquela fórmula lá do binomial, né? Então x escolhe R vai dar essa fórmula feia aqui, né? Então vai ser, ou seja, porque a probabilidade dessa sequência acontecer é a mesma se eu trocar aqui a ordem do B com o A, por exemplo, né? Então todas as sequências que tem 3 Bs e 2 As, né? Elas vão ter a mesma probabilidade de acontecer, tá? Então o que importa para mim vai ser contar, é saber, né, a probabilidade de acontecer isso, mas eu também quero contar quantas sequências dessa aqui acontecem, né? Então isso vem dessa fórmula aqui, tá bom? Então isso por quê, tá? Porque qualquer sequência dessa a gente está pensando aqui de probabilidade uniforme, né? Então qualquer sequência ela vai ter a mesma probabilidade de acontecer. Então todas as sequências que tem 3 Bs, né, significa que para aquele endereço ter três endereços, ter três registros que vão ser inseridos naquele endereço, eu vou ter que contar a probabilidade disso acontecer vezes o número de vezes que isso, né, com o número de sequências que tem 3 Bs, tá bom? Certo? Esse é o cálculo que eu tenho que fazer, tá? Então, a probabilidade de ter 3 colisões vai ser qual? Vamos acompanhar aqui, ó. Então, a probabilidade px de um dado endereço ser escolhido x vezes, né? E, na verdade, assim, falei colisão, né? Dele ser escolhido x vezes não significa que vai ter x colisões, né? Depende lá do tamanho aqui do bloquinho aqui, né? Porque se lembra que a gente falou que esse bloco ele vai ter n, o n agora minúsculo, né? Ele vai ter n registros, então você só vai ter colisão quando aumenta o número de n, aí, né? Quando aumenta o número quando o número de registros que eu vou guardar aqui passa de n. Isso é uma colisão, né?
Tá, mas então o px ele vai ser a probabilidade de um dado endereço ser escolhido x vezes, tá? E aí o inverso disso é não ser escolhido. Quer dizer, o inverso não, né? É a mesma coisa, né? Ele ser... Não, confundi aqui. A sequência, então, para uma sequência de tamanho R, se ele for escolhido x vezes, então ele não vai ser escolhido R menos x vezes, tá? E aí a probabilidade, então, vai ser o quê? Eu vou pegar essa fórmula aqui e vou multiplicar por essa aqui, tá bom? Então, que é essa aqui no caso, né? Certo? E aí o Azinho aqui era desculpa, o Bzinho era 1 sobre N e o Azinho era 1 menos o Bzinho, que é 1 sobre N. Beleza? Então, essa fórmula saiu aí de tudo isso que eu falei anteriormente, tá bom? Aí, o que ele diz aqui, ó, o custo computacional desta função é alto. Bom, na verdade é assim, tá, pessoal? A gente meio que não está interessado no custo computacional dessa função, tá? Porque a gente não precisa calcular isso, certo? Isso aqui é só uma análise teórica, tá? Se você tivesse que calcular isso no computador, aí você pensaria, tá? E na verdade, pessoal, aqui eu vou divergir aqui um pouco. Eu posso estar enganado, tá? Eu só estou falando aqui porque, enfim, eu acho que não é bem isso aqui, tá bom? Mas não sei, eu acho que o problema aqui não é o custo computacional, tá? Eu acho que isso aqui computacionalmente é barato de calcular. O problema é que isso aqui gera erro, né? Você vai ter números muito grandes, aí você vai ter um overflow daqui e de repente você vai trabalhar com números pequenos aqui demais, sabe? É 1 menos 1 sobre n, não sei o que. Isso aqui você vai ter erro de precisão numérica, tá? Então acho que esse é o problema, não é o custo computacional. Tá bom? Essa é a minha opinião, tá? Então, erro numérico é um negócio que, ou seja, na prática você não consegue calcular isso aqui. Mas a gente não vai estar interessado em calcular isso aqui na prática, tá? Mas se a gente tivesse, tá? Porque aqui no caso ele calculou, né? Para mostrar aqui pra gente. Então, ou seja, para dar esses números aqui pra gente, ele teve de fazer esse cálculo aí, né? Então, para a gente evitar aí, diminuir, digamos, a precisão numérica, enfim, e talvez aqui para também melhorar a eficiência, porque agora eu não sei, tá, falar se essa fórmula que ele dá aqui é mais eficiente computacionalmente do que essa, tá? Eu não sei, mas eu acho que as duas são fáceis de calcular, do ponto de vista de desempenho, né? Então, aí ele está usando aqui, ó, distribuição de Poisson, tá? Para fazer uma aproximação dessa fórmula, tá bom? Então, isso é conhecido já, tá? Então, distribuição de Poisson é uma boa aproximação disso aqui, tá? Vai dar essa fórmula aqui, tá bom? Aí, então, vamos usar aqui esses números que ele está dando aqui pra gente. Que é assim, então, se o R for igual a N, então lembrando, o R é o número de espalhamentos, tá? Então nesse desenho aqui o R é 5, tá? Eu fiz 5 espalhamentos aqui. O N nesse desenho aqui seria 256, tá? Mas aqui no exemplo que ele quer dar, o R é igual a N, então o número de espalhamentos que eu fiz é igual ao número de endereços, tá? Então eu estou numa situação mais, digamos, perigosa, né? Porque para não ter colisão nenhuma, para não... eu tenho que parar de chamar de colisão aqui, porque quando a gente fala de hash em disco, não é porque mapeou, né, duas chaves para o mesmo endereço que a gente vai chamar isso de colisão, né? Mas enfim, para não jogar duas ou mais chaves para o mesmo endereço, eu teria que ter o que a gente chama de hash perfeito, né? O hash perfeito é quando eu tenho o número de chaves é igual ao número de endereços e não vai ter nenhuma colisão aqui, né? Tá? Então, enfim, a gente está numa situação meio perigosa aqui, né? Eu falei que não ia falar de colisão e falei, né? Paciência. Por exemplo, então, o N e o R iguais e sendo igual a 1000, então a probabilidade de acontecer zero colisões, tá?
Isso a gente está considerando n igual a 1, né? Acho que ele falou aqui em cima. Eu posso chamar de colisão, né? Se o n for igual a 1 é colisão, tá? Deixa eu só voltar aqui para ver se ele fala isso explicitamente aqui. Eu não sei se ele está seguindo com esse n igual a 1 até aqui embaixo ou não, tá? Mas para a gente chamar de colisão, vamos chamar que esse n é 1, tá? Então esses blocos aqui só cabem em um único registro, tá? Aí, beleza, aí a gente consegue voltar aqui para análise e chamar isso de colisão, né? Então, assim, a chance de ter zero colisões, qual que é? 0,36. Arredondei. De ter uma, esse número aqui. De ter duas, esse número aqui. Colisão de um registro. Peraí. Não, desculpa. Tá, desculpa. Eu viajei aqui, né? Porque eu li errado aqui, né? O PX, então o X é assim, quantas vezes eu vou sortear aquele endereço, né? Então assim, a chance de eu pegar e sortear um endereço nenhuma vez é essa aqui, ó. É uma chance alta até, né? Depois, a chance de eu sortear o endereço uma vez é essa aqui, tá? O sortear que eu falo é mapear para ele, né? A chance de eu mapear duas vezes para aquele mesmo endereço é essa aqui, ó. Então, quando eu mapeio dois caras para o mesmo endereço, aí eu tenho uma colisão, tá bom? Considerando n igual a 1. Depois, mapear três registros para o mesmo endereço. A probabilidade de acontecer isso é isso aqui. Usando essa fórmula aí que a gente já falou. Ou seja, são duas colisões aqui nesse caso, tá? Porque eu coloquei três caras no mesmo lugar, então o primeiro que eu coloquei não era colisão, mas os outros dois depois que eu vou colocar vai ser colisão, tá bom? Então você vê que assim o número vai caindo bastante à medida em que eu vou aumentando o número de colisões, né? Se eu falar ter zero, sortear zero é alto, sortear uma vez aquele registro ainda é alto, sortear duas vezes o mesmo registro, que seria uma colisão, já é um número mais baixo. Mas para sortear três vezes, para dar duas colisões, ó, já caiu bastante, ele vai caindo aqui pela metade, né? Tá? Então, para você ter tipo um número alto de colisões, aí vai ficando cada vez mais improvável, tá? Note que n maiúscula aí, vezes px é o número esperado de endereços com x registros cada, né? Porque aqui a gente está olhando para um registro só, né? Então, se a gente for olhar os n registros, aí a gente vai ter o número esperado de endereços com x registros cada. Tá? Então, o número esperado de endereços com zero registros vai ser n vezes p0. Né? Aí o número esperado de endereços que tem duas colisões, que seria o p3, vai ser n vezes p3. Tá bom? E assim por diante. Então, para R igual a n, devemos ter... Então, no caso em que o R é igual a N, que é igual a 1000, devemos ter 300 dos 10 mil endereços que a gente colocou, não, 1000, desculpa, né? Dos 1000 endereços que a gente tinha disponível, quase vou arredondar aqui para 370 endereços vão ficar sem nenhum registro, tá? Então, quando eu chamar lá o hash, vai ficar 368, já estou ficando com sono aqui. 368 vazios, vamos dizer assim, né? Depois, 368 com um registro cada. Depois, 184 com uma colisão cada. Depois, 61 com duas colisões cada. E etc. Então, quais endereços vão ficar com três colisões? Vai ter um número menor. Provavelmente vai caindo isso aqui pela metade, né? A menos que os 300... E isso é o esperado, tá, pessoal? O esperado, tá? E lembra que assim, né? É o que eu falo para vocês também, com relação a essas coisas de estatística. Se eu falar para vocês que o esperado a chance lá de você ganhar na loteria é muito baixa, vamos supor que para você, eu não sei, tipo, vamos supor que tenha, sei lá, vai 1 bilhão, eu tô chutando aqui um valor bem aleatório, tá? Então a sua chance de ganhar na loteria seja 1 em 1 bilhão, né? Então é esperado que você fique, tipo,
você tenha que jogar 1 bilhão de vezes na loteria para você ganhar, tá? Então eu vou falar para você, então a chance de você jogar na loteria a vida inteira e nunca ganhar vai ser muito alta, entendeu? Então isso é uma estimativa. Pode ser que você, na primeira vez que você jogar, você acerte, tá bom? Mas o que vai acontecer, né, na prática, o que a gente observa é que na imensa maioria dos casos o que vai acontecer é o que já era esperado que acontecesse, tá bom? Para isso que serve estatística, né? Isso, né, Bolsonaro? Tô brincando. Mas nem tanto. Tô brincando, mas nem tanto. Vamos lá. A menos que os 368 endereços sem registros sejam usados para tratamento de colisões, eles representam desperdício de memória. Tá? Isso por quê? Tá? Porque assim, eu não joguei ninguém para cá, então isso aqui é um desperdício de memória. Tá? Mas a gente, se vocês estudaram isso em AED1 também, eu até acho que eu cheguei a comentar aqui na primeira parte aí da aula que tem um tipo de espalhamento aí que a gente chama de espalhamento linear, que é que quando dá a colisão, eu uso o próximo endereço vazio para guardar o registro, né? Então nesse caso eu ia usar, não ia ser um desperdício de memória, tá? Porque a hora que desse a colisão no endereço, ele ia cair para um outro endereço para guardar a chave, tá bom? Então, mas quando isso não acontece, então aqueles registros aqueles endereços que não foram sorteados, né, vai virar um desperdício de memória, tá bom? O número total de colisões pode ser previsto como? Aí eu vou somar aqui, né? Então, para ter uma colisão, eu teria que ter dois registros mapeados para o mesmo, desculpa, dois registros mapeados para o mesmo endereço. Aí é a probabilidade disso acontecer vezes o número de endereços. Então, esse é o número esperado de endereços com uma colisão. Aí com duas colisões, aí mais uns com três colisões. Eu vou somando tudo isso, tá? E aí, quando eu for até o número máximo de colisões aí, que seria o próprio número total lá de chaves que eu vou inserir, né? Como se menos um, vai, porque aí o primeiro que eu inseri, depois todos os outros, se eu inserir no mesmo lugar, né? Ia ser contado tudo como colisão. Então essa soma aqui, ela vai até o n maiúsculo menos 1 aqui, vezes o n, vezes a probabilidade de ter n menos 1 colisões, né? Mas essa soma toda vai dar 363, tá bom? Então o número total de colisões nesse caso é alto até, né? É 36%, tá? Acho que é alto. Mas por que é alto também? Pô, a gente está escolhendo R igual a N, né? Então, sabe, né? Se fosse para ter um hash perfeito, não ia ter esse tanto de colisões, mas um hash mais padrão aí, em que a gente está olhando aí distribuição uniforme, não sei o que e tal, o número esperado de colisões vai ser esse aí. Esse número pode ser reduzido se aumentarmos o número de endereços disponíveis. É meio intuitivo, né? Se eu tiver mais endereço disponível, aí quando eu for sorteando vai ter menos colisões, tá bom? Isto é, então o N maiúsculo deveria ser maior do que o R. O que define uma razão R sobre N maiúsculo é denominada densidade de empacotamento. Tá? Será que era empacotamento? Não o nome é esse mesmo. Então assim, né, essa razão aqui, o Rzinho dividido pelo Nzão, a gente vai chamar de densidade de empacotamento. Tá bom? Então, por exemplo, para um R igual a 500 e o N igual a 1000, uma densidade de empacotamento aqui de 500 dividido por 1000, né, vai dar 107 o número esperado de colisões. Ó, já caiu bastante aqui, tá? 3 vezes menor aqui, pelo menos, né? 3 vezes menor. Mas para isso eu tive que... antes eu estava... Qual que era o que estava aqui? Era 1000, né? Não, era 1000 registros, tá? Então aqui eu diminuí o número de registros, né? Eu não aumentei o número de endereços, né? Então, se eu tivesse usado menos aqui a função de espalhamento, ia dar menos colisões, tá bom?
Obviamente, isso também é intuitivo, né? Se eu tiver menos espalhamentos, eu também vou ter menos colisões. Ou então, se eu aumentar, eu não quero. Se eu não quisesse manter o R igual a 1000, eu teria que aumentar esse N aqui, tá bom? Para ter menos colisões aqui. Neste caso, o percentual de registros em colisão é 107 dividido por 500, tá? Para chegar, caiu para 21%. Antes era 36, aqui é 21. Portanto, para 50% de densidade de empacotamento, com um registro por bloco, teremos cerca de 21 dos registros armazenados em endereços diferentes de HK, né? Por outro lado, quanto menor for essa densidade aí de empacotamento, maior será o desperdício de memória, porque, né, então, se você diminui essa densidade de empacotamento, né, ou seja, você tem aqui, ó, aqui é uma baita de uma, né, você tem pouquinho registro para vários endereços, então a chance de ter colisão é bem menor, mas aí o desperdício de memória também é maior. Tá? Então é isso que ele vai falar aqui. Né? Então maior será o desperdício. Note que se adotarmos n maior que 1, a densidade de empacotamento cai para R sobre nzinho vezes n, e uma colisão ocorre apenas quando x é maior que n. Então basicamente é isso que vai mudar aqui na análise, né? Que aí você vai introduzir esse n aqui, porque aí então, na hora de você calcular a probabilidade de dar uma colisão, você não vai mais calcular a probabilidade de acontecer lá sei lá, dois, então por exemplo, dois registros caírem no mesmo endereço seria uma colisão, né? Aqui no nosso caso não, a gente só vai olhar para quando n, mais do que n registros caírem no mesmo lugar, aí é uma colisão. Tá? Mais do que 2 vezes n caírem no mesmo endereço, aí sim vão ser duas colisões. Então, para eu ter duas colisões, eu vou ter que ter 2 vezes n, o nzinho minúsculo, né? 2 vezes n mais 1, né? Quer dizer, é maior do que isso, né? Porque se for mais 1, ou mais 2, ou mais 3, ainda está em duas colisões, né? Certo? Então esse nzinho vai entrar aqui na jogada, aqui na conta, tá bom? E aí a colisão só vai ocorrer para os x lá maior do que n. Beleza, já estamos acabando aqui já, tá? Tratamento de colisões, né? Então, analisando as técnicas mais comuns de tratamento de colisões, temos que o espalhamento linear, que é aquele que eu estava falando, né? Quando dá a colisão, eu procuro o próximo endereço disponível, né? A probabilidade de ocorrer um mapeamento em um dado endereço não é uniforme, tá? Por quê? Porque ele aumenta com o número de blocos ocupados antes do endereço, tá? Por exemplo, a probabilidade de ocorrer um mapeamento no bloco 3 será 4 vezes maior que a probabilidade de ocorrer um mapeamento no bloco 0. Por quê, né, pessoal? Porque assim, lembra que eu falei que no espalhamento linear, quando dá uma colisão aqui, eu vou para o próximo, né? Então eu vou descer aqui para baixo. Então, a chance desse cara ser usado, ela aumenta muito, porque se der alguma colisão lá em cima, eu vou usar esse cara aqui, ó. Então, além da chance dele ser sorteado, ele ainda vai ter a chance de alguém acima dele ter dado colisão e aí vai cair para ele, entendeu? Então, quanto mais baixo esse cara tá aqui, ó, maior vai ser a chance dele vai ter mais colisões, entendeu? Porque toda colisão que estourar lá em cima vai descer para aquele cara, né? Onde eu estava aqui? Beleza. Por exemplo, então, a probabilidade de ocorrer um mapeamento no bloco 3 será 4 vezes maior que a probabilidade de ocorrer um mapeamento no bloco 0. Tá? Isso porque a gente está fazendo assim, né? Tipo, quando dá a colisão, a gente vai para o cara de baixo, né? Se fosse para o de cima, ia inverter a ordem aqui das coisas. Ou então podia ter uma segunda função de hash, né? Tipo, deu uma colisão, você aplica uma outra função de hash que te leva para um outro lugar, né? Que é o espalhamento duplo, né? Acho que é isso, não sei se eu confundi, tá? Eu acho que o hash duplo é isso mesmo, tá? O hash duplo, né? Então, quando dá a colisão, eu aplico uma nova função de hash,
Tá? Em vez de eu cair para o próximo, eu aplico uma nova função de hash. Beleza. Onde eu estava aqui? A busca por um registro também pode ficar lenta, se este não estiver no seu primeiro endereço de espalhamento, o home address. Assim, o comprimento de busca de um dado registro é definido como o número de acessos a disco necessário para chegar, agora eu estou lendo mal, né? A chegar até o registro. Né? Ou seja, o comprimento aqui da busca, antes, quando eu usava essa lista ligada, eu tinha que calcular o hash e depois eu ia andando na lista. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou calcular o hash, em vez de eu andar na lista, eu vou ter que procurar o cara em outro lugar, né? Assim, eu estou procurando alguém. Aí eu calculei o hash dele e deu aqui. Aí eu vejo se é aquele cara. Não é. Putz, isso significa que o cara não está aqui? Não. Pode ser que ele tenha caído para o cara de baixo, né? Só que agora eu vou olhar o cara de baixo. Aí tem alguém lá já. Aí eu vou ver, é o cara que eu estou procurando? Não. Aí eu vou ter que ver, então vai cair de novo. Até eu cair num próximo cara vazio. Na verdade, assim, até eu encontrar quem eu estava procurando, né? Ou então, se esse cara que eu estou procurando não existe na tabela, eu vou até eu encontrar o próximo endereço vazio, tá? Então isso aqui pode ser bem custoso, tá? E aí eu posso, aí a cada vez que eu desço aqui eu vou ter que fazer um acesso ao disco, né? Tem que ver como que isso vai estar ordenado no disco, né? Mas lá no disco a gente tá colocando uma página para cada blocão desse aqui. Então toda vez que eu descer para um cara de baixo eu vou fazer um acesso ao disco, tá? O comprimento desse. Onde eu estava aqui? Então, o comprimento de busca de um dado registro é definido como o número de acessos a disco necessário para chegar até o registro. Suponha, por exemplo, que para n igual a 1 temos os blocos 0, 1 e 2 ocupados, com um registro cada, e que os endereços dos blocos 0 e 1 são os home addresses de seus respectivos registros. Então, o home address dele significa que quando eu calculo o hash daquela chave que está no 0, o hash dela é 0 mesmo, tá? Então eu não vou, tipo, né, não vai acontecer essa história de quando eu for buscar o cara eu ter que ficar andando para baixo, porque o hash dele é 0 mesmo, né? Então se eu calculei o hash desse cara, deu 152, eu olhei lá, é o cara, eu não vou precisar ficar descendo, né? Beleza. Então no caso, o 0 e o 1 estão nessa situação, né? Agora já o registro que está no bloco 2, o home address dele era no 0. Então assim, é uma situação em que o registro que foi guardado aqui no endereço 2, o hash code dele, né, usando aqui a palavra lá do Java, né, o hash code dele seria o 0. Então ele teria que ter sido, ele foi mapeado, né, para o endereço 0, mas como o endereço 0 já estava ocupado, deu uma colisão, aí ele foi para o endereço 1. Ele foi tentar inserir no endereço 1, só que o endereço 1 já estava ocupado. Aí ele teve que ser inserido no endereço 2. Tá? Então, para eu buscar esse cara, eu vou ter que acessar o 0 para ver que ele não está lá, depois eu vou acessar o 1 para ver que ele não está lá, para depois eu acessar o 2 e encontrar o cara. Tá? Então eu vou acessar 3 vezes o disco. Tá? Então o comprimento de busca dele vai ser 3. Tá? Agora o dos outros não, né? Porque eu calculei o hash do cara, lá era 0 e ele estava na posição 0, então só vou acessar uma vez o disco para encontrar esse cara. Quando o 1 também é a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, dizemos que o comprimento médio de busca vai dar o comprimento de busca a soma, né, do comprimento de busca de cada um deles, dividido pelo número de endereços lá que a gente, de buscas que a gente fez, né? E, então, nesse caso, vai ser 1 mais 1 mais 3 dividido por 3. Beleza? Quanto maior for essa densidade de empacotamento, maior será o comprimento médio de busca, né? O aumento exponencial, tá? Então, essa densidade, se ela for muito alta, vai aumentar exponencialmente o tempo de busca. Então, isso é bem ruim, tá? Então, é bem perigoso, vamos dizer assim, você usar um hash linear, que é esse que trata as colisões desse jeito,
com um número de endereços muito parecido aqui com um número um número de chaves muito parecido com o número de endereços, tá? Porque o problema não é tipo que vai dar pouca colisão, né? Que a gente viu lá que dava mais ou menos, se fosse igual isso aqui, ia dar uns 30% de colisões. Só que o problema é como depois esse tempo de busca vai ficar, entendeu? Porque às vezes o tempo de busca, quando está muito denso isso aqui, eu vou ter que andar um monte aqui até eu encontrar um bloco vazio, tá bom? Então, quanto mais denso isso aqui for, maior vai ser esse tempo de busca, tá? Crescimento exponencial aqui, ó, tá? O ideal, tá? Eu acho que, pessoal, ó, eu vou parar por aqui, tá? Eu acho que, assim, a gente não, assim, não tem mais tanta informação relevante aqui. Eu acho que já deu para dar uma ideia aí do que eu queria passar para vocês, tá bom? Então, o que eu tinha para falar de espalhamento de discos é isso, tá? Eu peço desculpas aqui, eu sei que não, a aula não tá ainda, a gente não, enfim, essa situação aí de pegou acho que todo mundo de surpresa, enfim, e esse assunto também não era assim, não estava nos meus planos também falar muito mais do que o que eu falei aqui sobre esse assunto na nossa disciplina, tá bom? Então, com isso a gente encerra aí o espalhamento em disco, tá bom? E assim, eu sei que vocês sempre gostam de perguntar, né? Ah, o que que cai na prova, o que que não cai na prova. Eu nem sei agora também com essa situação toda, como é que, né? Quando que a gente sai do isolamento e se como é que vai ser a prova, quando vai ser a prova. Mas a pergunta que vocês sempre me fazem é o que que cai na prova, o que que não cai na prova, né? Então assim, pessoal, o que vai cair na prova é no nível de detalhe que eu expliquei para vocês aqui, tá? Então, se eu for perguntar alguma coisa de espalhamento em disco, eu não vou fazer nenhuma pegadinha de detalhes aqui que eu não expliquei nessa aula, tá? Então eu vou cobrar na mesma intensidade do que eu falei aqui. Eu falei coisas num certo nível de detalhe, então se eu for cobrar alguma coisa, eu vou cobrar proporcional à profundidade que eu fiz, que eu fui aqui na hora de explicar as coisas para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Aí agora acho que por essa semana aqui acho que já tá bom, né? Aí, semana que vem, a gente entra já no tópico mais legal do curso aí, que são os grafos, que eu gosto bastante. Acho que vocês vão gostar também. Espero. Tá bom? Abraço aí para todo mundo. Fiquem, respeitem aí as orientações aí dos especialistas, hein, pessoal? Se cuidem aí. Tchau, tchau.